Você já sonhou em ir para outro planeta? Qual deles seria? É um sonho de muita gente um dia conseguir viver fora deste planeta. Muitos gostariam de fazer isso apenas pela curiosidade de se estar em um lugar totalmente diferente daquele a qual já estamos habituados. Outros, por simplesmente terem medo de continuar vivendo por aqui devido aos vários sinais preocupantes que a Terra tem mostrado devido à destruição humana. Como muitos de vocês já sabem, existe um grande projeto criado e que ainda continua sendo bastante estudado antes de ser executado de colocar humanos para viver e colonizar Marte. Este projeto está sendo desenvolvido pela NASA e também por Elon Musk. Com isso, muitas pesquisas sobre o local se iniciaram e agora uma nova descoberta pode mudar tudo. Se você gosta do nosso conteúdo espacial, já aproveita para deixar o like e se inscrever para não perder nada. Nova descoberta insana em Marte muda tudo. Marte cativou os humanos desde que colocamos os olhos nele pela primeira vez, como um objeto semelhante a uma estrela no céu noturno. No início, sua tonalidade avermelhada diferenciava o planeta de seus irmãos cintilantes, cada um convincente à sua maneira, mas nenhum outro traçando um arco corado através dos céus da Terra. Então, no final de 1800, telescópios revelaram uma superfície cheia de características intrigantes, padrões e formas de terra que os cientistas a princípio atribuem erroneamente a uma civilização marciana movimentada. Sabemos que não há construções artificiais em Marte, mas também aprendemos que, até 3,5 bilhões de anos atrás, o planeta seco e tóxico que vemos hoje poderia ter sido tão habitável quanto a Terra. Desde a década de 1960, os humanos se propuseram a descobrir o que Marte pode nos ensinar sobre como os planetas crescem e evoluem, e se ele já hospedou vida alienígena. Até agora, apenas naves espaciais não tripuladas fizeram a viagem ao planeta vermelho, mas isso pode mudar em breve. A NASA espera pousar os primeiros humanos em Marte até a década de 2030. Mas o que tem em Marte? Por que explorá-lo? Ao longo do último século, tudo o que aprendemos sobre Marte sugere que o planeta já foi capaz de hospedar ecossistemas e que ainda pode ser uma incubadora para a vida microbiana. Marte é o quarto planeta ao redor do Sol, logo após a Terra. É apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra. Leva mais tempo do que a Terra para completar uma órbita completa ao redor do Sol, mas gira em torno de seu eixo a aproximadamente a mesma velocidade. É por isso que um ano em Marte dura 687 dias terrestres, enquanto um dia em Marte é apenas 40 minutos mais longo do que na Terra. Apesar de seu tamanho menor, a área terrestre do planeta também é aproximadamente equivalente à área de superfície dos continentes da Terra, o que significa que, pelo menos em teoria, Marte tem a mesma quantidade de regiões habitáveis. Infelizmente, o planeta está agora envolto em uma fina atmosfera de dióxido de carbono e não pode suportar formas de vida terrestres. O gás metano também aparece periodicamente na atmosfera deste mundo dessecado, e o solo contém compostos que seriam tóxicos para a vida como conhecemos. Embora a água exista em Marte, ela está presa nas calotas polares geladas do planeta e talvez seja encontrada em abundância sob a superfície marciana. As missões sobre Marte. Desde a década de 1960, os humanos enviaram dezenas de naves espaciais para estudar Marte. As primeiras missões eram sobrevoos, com naves espaciais tirando fotos enquanto passavam. Mais tarde, sondas entraram em órbita ao redor de Marte. Mais recentemente, rovers foram enviadas pela NASA. Um dos primeiros a chegar em Marte foi a Curiosity. Ela tem 2,2 metros de altura, 2,7 metros de largura, 3 metros de comprimento e pesa em torno de 900 quilos. Estima-se que ela percorreu cerca de 28 quilômetros e conseguiu captar mais de 4.000 imagens do planeta vermelho. Mas ela também foi muito valiosa para a NASA entender mais sobre a geologia de Marte.
pois com ela, várias amostras da superfície do planeta foram coletadas. Com a Curiosity, foram descobertas várias coisas pelos pesquisadores e cientistas da NASA, como, por exemplo, a descoberta da cratera Gali, que já abrigou um sistema de lagos e riachos em um passado muito distante. Foi bastante explorada pela rover. Os pesquisadores descobriram o boro, um elemento químico que pode estabilizar os açúcares usados para fazer o RNA. O Curiosity também coletou uma amostra rica em carbono 12. Na Terra, os organismos preferem usar carbono 12 para processos metabólicos. Então, o enriquecimento de amostras de rochas antigas com esse isótopo é comumente interpretado como uma assinatura bioquímica. Com base nos dados do Curiosity, os cientistas da NASA sugerem que esta parte de Marte pode ter sido habitada de 5 a 10 milhões de anos atrás. O envio do robô Perseverance. A busca por mais informações e conhecimentos de Marte não podia parar. Então, no final de 2021, chegava ao planeta vermelho mais outro rover. Desta vez, com o nome de Perseverance, ou Perseverança. Seu objetivo de vida era buscar sinais de vida na cratera de Jezero, um lugar que foi um lago há bilhões de anos atrás também. Para isso, o robô carrega instrumentos que coletam amostras e observam a geologia e transforma dióxido de carbono em oxigênio. Essa conversão é um dos passos mais importantes para a NASA conseguir levar humanos em uma missão tripulada no futuro. E durante sua jornada, algumas descobertas interessantes também foram feitas, como, por exemplo, rochas vulcânicas encontradas no fundo da cratera de Jezero, que ainda continuam um mistério, pois não há formações vulcânicas características dentro ou próximas da cratera. E nos últimos dias, uma recente descoberta está tomando as notícias espaciais. A nova descoberta em Marte, na cratera de Gali, em que o rover Curiosity tem explorado desde 2012, acredita-se que sedimentos foram formados por meio de uma meteorização física e química das rochas vulcânicas antes de se assentar no lago. Ali, a Curiosity perfurou as rochas da cratera para extrair uma amostra pulverizada, onde 24 amostras foram coletadas, e descobriu que 6 das amostras continuam proporções aumentadas de C2 para C13. Eles usaram as proporções de C2 e C13 que são encontradas na Terra como base na hora de fazer as comparações, e chegaram à conclusão de que as amostras da cratera teriam mais de 70 partes por mil C12 a mais. Na Terra, cerca de 98% do carbono é C12 e C13. Isso significa que, caso isso fosse na Terra, indicaria que um processo biológico produziu uma quantidade gigante de C12, pois em um passado distante, as bactérias da superfície produziam metano como se fosse um subproduto, que são os metanogênicos, sendo possível encontrar até hoje na Terra em áreas úmidas, anóxicas e em ambientes como as fontes termais. Essas bactérias produzem metano que eventualmente termina na atmosfera, onde ao reagir e interagir com a luz ultravioleta, gera o resultado dessas interações, que são moléculas que choveram sobre a superfície da Terra e acabaram preservadas justamente nas rochas. Logo, se torna uma grande descoberta que o mesmo processo aconteceu em Marte, apesar de existirem ainda muitas teorias para tentar explicar isso. O plano de colonizar Marte de Elon Musk. Sim, não só a NASA quer levar pessoas para morar fora daqui, como também o cara mais rico do mundo. Mas será realmente possível? Até hoje, nenhuma pessoa sequer conseguiu pisar no planeta vermelho. Mas segundo o próprio Musk, em 2050, mais de 1 milhão de pessoas estarão vivendo lá. Sua ideia é criar uma espécie de cidade marciana futurista, que seria capaz de habitar os humanos e até mesmo gerar empregos. Seu plano consiste em criar mais de 1.000 frotas espaciais que a SpaceX está projetando e seriam fabricadas 100 naves por ano, em um período de 10 anos. Com isso, eles fariam cerca de 3 lançamentos de naves por dia, rumo ao planeta vermelho,
para os colonizadores e toneladas de recursos e equipamentos. Segundo ele, se cada nave transportar 100 pessoas e 100 toneladas de equipamentos, em cerca de 30 anos, Marte teria cerca de 1 milhão de pessoas vivendo ali. Os problemas para colonizar Marte. Levar pessoas para morar fora daqui não seria tão fácil como parece, e 30 anos pode ser muito pouco para que se consiga criar tecnologia e uma logística eficiente para que tudo dê certo, ainda mais quando se pensa no período a longo prazo. Para começar, uma nave tripulada levaria cerca de 6 meses para finalmente conseguir chegar em Marte. Logo, isso significa que uma logística eficiente teria que ser criada para que todos pudessem ter comida, remédios, roupas e artigos de higiene bem estocados durante todos esses meses. Fora isso, se depois de todas essas dificuldades os humanos chegassem em Marte, seria necessário resolver outros problemas, como a água, calor e uma atmosfera adequada, com oxigênio para respirarmos. Outro problema seria a energia, pois não há rios para usinas hidrelétricas, nem atmosfera densa o suficiente para energia eólica, e usinas nucleares são muito difíceis de construir. Com tantos problemas que precisam de uma solução antes mesmo de pisar no solo do planeta vermelho, a dúvida se um dia pisaremos neste lugar ainda paira na cabeça até mesmo de pesquisadores. Mas e para você? Será que um dia iremos pisar em Marte? Será que nossa geração vai ser capaz de colonizar este tão sonhado planeta vermelho? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchau!